Boa noite, queridos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, para mais um encontro da nossa Escola Paroquial da Fé, hoje já avançando para o terceiro módulo, a vida em Cristo. Quero saudar aqueles que sempre nos acompanham, aqueles que já estão deixando o nosso boa noite. Boa noite a todos vocês, aqui que a gente está em sintonia. Também já vejo gente que está a primeira vez participando conosco, seja bem-vindo, não tem hora. Quem quiser retomar as outras aulas que já tivemos, todas estão na página do Facebook do Santuário Santo Antônio, então tem como retomar as outras aulas, especialmente se tem algum tema específico. Hoje, apenas para retomar, estamos partindo para a terceira parte de 4 dos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica, tão bem sintonizado e apresentado no YouCat, no nosso Catecismo Juvenil. E já colocando o nosso coração dentro do Espírito, hoje nós vamos ter uma aula bem grande, é bastante matéria para a gente estudar. Nós temos 2 aulas introdutórias previstas para depois mergulharmos nos mandamentos. Porque para entendermos a grandeza dos mandamentos da lei de Deus na vida do cristão, nós precisamos entender os princípios que regem os mandamentos e toda a caminhada de fé que aponta para eles. Então, convido vocês a não perderem, porque hoje nós vamos estudar a fundo a antropologia cristã. Nós vamos estudar como é que se constitui o ser humano sob o olhar da fé, o que constrói e o que dignifica uma vida humana. E também na próxima aula, também introdutória, nós vamos fazer toda uma aula sobre as relações humanas, sob o olhar da fé. Vai ser muito especial. Pedimos então que o Espírito Santo nos ilumine para podermos mergulhar intensamente na vida em Cristo, da forma como estudamos, que também possamos viver mais em Cristo como seu povo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Sejam bem-vindos, que o Espírito Santo esteja com vocês. Começamos o nosso estudo, então, na página 162. E a primeira sessão vai nos dizer: para que estamos na Terra, o que devemos fazer e como nos ajuda o Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro número, o número 279, ele vai nos linkar, o que nós vamos estudar agora, vai nos conectar com as 2 partes que nós já estivemos estudando. Por que precisamos da fé? Vejam, nós estudamos o creio. E por que precisamos dos sacramentos, que nós estudamos como celebramos a nossa fé, para viver bem e autenticamente. Por que precisamos da fé e dos sacramentos para bem viver? Porque se fôssemos abandonados apenas às nossas forças, nós não vamos longe na tentativa de sermos bons. Eu tenho certeza que no coração de vocês há essa intenção. Eu quero ser gente do bem. Eu quero ajudar a fazer este mundo se tornar um lugar bom para viver. E pela fé, nós nos descobrimos como filhos de Deus, que nos fortalece para o bem. A fé e os sacramentos são a ponte do cristão para não se sentir sozinho, para justamente ter uma conduta diferenciada neste mundo. A fé e os sacramentos explicam a força que vem do alto, para moldar o nosso jeito de viver. E é este jeito de viver cristão que nós vamos estudar agora. Quando dava aula de catecismo junto aos seminaristas, essa era a parte mais instigante, porque nós não nos permitimos viver de qualquer jeito. O comportamento que nós nos exigimos
como cristãos, ele provém da certeza de que nós temos uma alta dignidade na nossa vivência. A nossa vida não pode ser vivida de qualquer jeito. Nós temos grande conceito de vida porque nós pertencemos a Deus. Então, gente, olhando para o primeiro capítulo, que é a dignidade do ser humano, é exatamente isso que nós vamos estudar hoje. A dignidade do ser humano. Como fundamentam os cristãos a dignidade humana? A dignidade é intocável. Por quê? Porque nós sabemos que todos os seres humanos, todos neste mundo, foram desejados, amados, criados, remidos e destinados para a eterna felicidade por Deus. Todos os seres humanos deste mundo foram desejados, amados, criados, salvados, remidos e foram feitos para poder viver plenamente. Gente, isso aqui é muito revolucionário, é muito mais do que vocês imaginam, porque hoje o ser humano neste mundo é medido pela capacidade de produção. Mas não é assim que nós medimos, como pessoas de fé, o valor de uma pessoa. A dignidade de todo ser humano é um valor intocável, porque nós sabemos o como Deus ama a cada um como se fosse tudo neste mundo. Deus não se preocupa com a nossa produção, não é isto que o caracteriza a nossa qualidade. Não quer dizer que alguém aqui é mais cristão ou menos cristão pela maneira de criar virtudes, de ser mais capacitado para viver o amor. Todos temos grande dignidade e temos o dever de defender a dignidade de todo e qualquer ser humano. Vejam que neste mundo, os que são fracos, como diz o texto aqui, os doentes, os débeis, que valor ainda ganham da sociedade, de quem governa a sociedade? Quem se preocupa com quem não serve? E nós temos muitos que já não prestam para a vivência de sociedade. Então, quem olha com carinho para estes? Eu gosto muito do conceito de aposentados que existe nesse mundo. O aposentado, no fundo, dentro do sistema que nós vivemos, é como dizer assim, ó, já contamos com a tua força, a tua energia, agora tu pode te aposentar, fica de lado, porque tu não tens mais o que oferecer para a sociedade. E o que nós vemos hoje na igreja? Uma grande massa de pessoas que estão aposentadas para o serviço deste mundo, para o seu ofício que tiveram neste mundo, e com tanta vitalidade e sabedoria hoje, na maturidade da sua vida, são capazes de transformar a realidade junto com a igreja. Porque na igreja não existe este que serve mais ou menos, o mais jovem ou o mais velho, o mais inteligente e o mais deficiente. Todos têm o mesmo valor. E Deus colocou no coração de cada um, o segundo ponto, se olharmos para a dignidade inerente de todo ser humano, em todo ser humano Deus colocou um desejo, a felicidade. Todo ser humano deve ser feliz neste mundo, sob o olhar de Deus, porque para isso nós fomos criados, para sermos felizes. É uma ânsia tão infinita dentro do nosso coração a felicidade, que nós também só conseguimos satisfazê-la quando encontramos o infinito, que é a presença de Deus. E por isso a Sagrada Escritura nos fala da receita da felicidade quando nos apresenta as bem-aventuranças. Número 282. Seremos felizes à medida que confiarmos nas palavras de Jesus, que diz, felizes sois vós quando? Vejam lá no 283. Vocês vão ter a bênção infinita se basearem a vida de vocês no seguimento do estilo de vida de Jesus. Como é que Jesus se tornou a pessoa mais feliz e realizada deste mundo? Amando os pobres em espírito, os humildes, chorando com os que choram,
tendo fome e sede de justiça como Jesus teve. Feliz era Jesus porque era misericordioso com as pessoas. Feliz porque era puro de coração, de reta intenção. Feliz era Jesus porque promovia a paz. Feliz era ele porque sofria a perseguição por amor da justiça. E desta forma ele se sentia feliz, porque mostrava que ele pautava a sua vida no projeto de Deus e não dos homens. E Jesus diz: todos vocês vão ser felizes também, se forem pobres em espírito, humildes, se vocês às vezes têm que chorar, porque vão receber o gozo do consolo de Deus. Felizes vocês que sabem perdoar, que são capazes de estender a mão a quem precisa, porque promovem a paz mesmo num mundo turbulento e violento como vivemos. Tudo isto nos constrói a felicidade. As bem-aventuranças, como diz o número 284, são as prioridades de Jesus. Feliz neste mundo quem aprende a priorizar o que é importante na fé. Tanto que no número 285, o nosso catecismo, ele nos apresenta o que é a eterna bem-aventurança. A eterna felicidade vai ser estar mergulhado em Deus. Em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, encontram-se a vida, a alegria, a comunhão sem fim. Esta convicção de fé, eu tenho certeza que vocês também já têm. Quando nós estamos em Deus, em plena sintonia com Deus, vida, alegria e comunhão são consequências de uma vida que a gente coloca com Ele. Aqui a gente experimenta em determinados momentos, em estados de graça que às vezes a gente experimenta, mas um dia isto vai ser a eterna felicidade. E agora nós vamos partir para um novo conceito necessário para sermos dignos e felizes. Não existe felicidade sem liberdade. Número 286. A liberdade é a possibilidade concedida por Deus de poder agir totalmente por si próprio. Não é possível ser feliz sem ser livre. Ninguém pode ser coagido a ser feliz. Ninguém pode ser obrigado a ser feliz. A felicidade é uma descoberta de um jeito de viver. E aqui é interessante, porque quando a gente abre a questão da liberdade, o número 287 nos faz uma pergunta instigante. Mas a liberdade não consiste precisamente em poder escolher o mal? Liberdade significa poder escolher. E para poder escolher, o mal deve ser uma possibilidade, sem dúvida. Mas só aparentemente é vantajoso a gente fazer o mal. A gente deve ser livre para optar entre o bem e o mal, para que quando optarmos pelo bem, possamos ter eu quis. Eu tenho responsabilidade pelas minhas decisões. E por isso eu sou plenamente feliz. Enquanto eu não puder decidir, enquanto viver coagido, pressionado, obrigado, eu não posso ser feliz. Porque a minha felicidade não é uma decisão minha. Jesus sempre trabalha com pessoas livres. Como diz Gálatas, nós vamos estudar depois, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Para vocês serem livres de fato. Porque quando forem livres, vocês vão poder ser responsáveis pelas decisões e decidindo pela felicidade, tu também vai te sentir feliz. Então, sem dúvida, nós podemos dizer sim ao mal. É necessário que a gente possa dizer sim ao mal. Mas só vamos encontrar a felicidade dizendo sim ao bem. Porque optar pelo bem é optar por Deus, que é a própria felicidade. Então, gente, liberdade nos traz responsabilidade. Número 288 vai dizer assim, ó,
O ser humano é responsável por tudo que faz? Sim. O ser humano é responsável por tudo que faz, conscientemente e de livre vontade. Nós só podemos ser responsabilizados por aquilo que a gente faz com consciência e com liberdade. Vejam as condições para a gente ter uma vida digna e, tendo uma vida digna, ser feliz. Precisamos ter capacidade de decisão e liberdade. No número 289 vem a pergunta: deve abandonar-se uma pessoa à sua vontade livre, mesmo que ela opte pelo mal? Olha só, gente, isso aqui é muito importante para termos decisões, posturas perante a sociedade e as leis que a sociedade nos impõe. A liberdade de um indivíduo só deve ser reduzida quando o exercício de sua liberdade afetar a dignidade da pessoa humana e a liberdade dos outros. Quando é que a gente pode permitir que alguém seja preso, aprisionado? Não apenas quando ele usa mal a sua liberdade, mas quando ele começa a atrapalhar a liberdade dos outros. E também quando ele quebra com a dignidade de outras pessoas. Quando alguém se mostra inapto para tomar decisões livres e conscientes. Então, esta pessoa pode-se estudar maneiras de prepará-la de novo para a vida social. E aqui isso é um conceito muito interessante, porque muita gente acha, os ruins devem ser presos todos. E quem de nós não faz atitudes más? Frutos de escolhas pessoais, frutos de inclinações erradas. O que diz quem é que é mais ruim e menos ruim? Quem deve ser preso por causa da maldade que fez e quem não deve ser preso? Deve-se pensar que alguém possa ter que passar pela prisão quando ele começa a ser uma ameaça à dignidade e à liberdade dos outros na sociedade. E aqui, gente, como é que Deus nos ajuda a sermos livres? Número 290. Aqui vem esse conceito de Gálatas que eu disse para vocês. Deus nos liberta por Cristo. Cristo é o nosso libertador, o nosso salvador. É quem nos traz a redenção. É a força dele, a partir da nossa amizade com ele, que nos torna capazes do amor fraterno. Só Deus pode nos conceder o seu Espírito. E é no Espírito Santo que nós somos fortalecidos para uma vida de amor e de responsabilidade. Um bom cristão é alguém que ama e é responsável pelos seus atos. Que assume a responsabilidade pelos seus atos. Que não diz simplesmente, é culpa do fulano, sempre o problema são os outros. Não, um cristão empoderado é aquele que é responsável pelos seus atos e é capaz de amar, mesmo no mundo que ama muito pouco, porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Então, gente, vamos para o próximo passo, número 291. Como podemos ver e distinguir se a nossa ação é boa ou má? Como é que nós podemos descobrir se o que nós estamos fazendo é bom ou ruim? Pela nossa consciência. Vejam só os conceitos básicos de antropologia teológica que estão aparecendo. Isso aqui é um estudo bem profundo, gente. Nós olhamos para a base da fé e dos sacramentos e imediatamente olhamos para o conceito central de dignidade de todo e qualquer ser humano. Aí nós falamos do desejo de felicidade. Falamos da necessidade da liberdade. E agora nós vamos entrar na formação da consciência. Porque nós precisamos estar conscientes do bem e do mal, que são sempre uma oferta para a nossa decisão. Como diz o texto do Antigo Testamento, diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Mas tens que saber escolher. Se tu escolhes matar, também morrerás.
Se deixas viver, também viverás. Como canta o Padre Zezinho, tão bonito no canto dele, então vive e deixa viver. É a nossa consciência que nos ajuda a distinguir se o que estamos fazendo é bom ou ruim. Vejam 3 coisas que nós podemos ter presentes quando nós estamos em dúvida quanto à nossa prática. Agora que é um período de revisão de vida, especialmente nesse tempo do Advento. Pense um pouquinho esses 3 pontos que aparecem no número 291, na página 169. Não basta uma boa intenção. O ato em si deve ser bom. Roubar bancos pode ser uma coisa que a gente faz com reta intenção, mas roubar sempre é ruim. Então, se tu estás fazendo algo, um ato ruim, tu já estás pecando, já estás fazendo o mal. Não basta fazer uma coisa boa, então eu vou escolher fazer o bem. Eu também devo fazer o bem com a intenção de fazer o bem. Por exemplo, aqui os exemplos são bem fortes, né? Quando diz assim, uma pessoa, eu vou ajudar uma senhora velhinha a atravessar a rua. Ato belíssimo. Mas eu tenho interesse depois de fazer ela, quando ela abrir a porta da casa, ver o que tem lá para depois entrar e buscar as coisas. Com a intenção errada, tu não pode fazer algo bom. O ato deve ser bom. A intenção deve ser boa. E as circunstâncias em que uma pessoa atua não podem diminuir a responsabilidade. Bater na mãe é sempre mal, mesmo que antes a mãe tenha dado pouco amor ao seu filho. Quer dizer, o mal não é justificável. Veja que a primeira coisa, quando nós fazemos uma coisa que nos agride, é um mecanismo de defesa do nós seres humanos. Nós vamos procurar justificativas por que nós fizemos o mal. Fui eu que fiz, mas é porque isso e aquilo aconteceu. Então, queres ter certeza que tu estás agindo bem na tua vida? Então faça atos bons, com boas intenções, e não procure justificar aquilo que está dando errado na tua vida, dizendo que a culpa foi do outro. Assuma a responsabilidade, porque só quando tu és responsável pelos teus atos, tu podes também dizer que foi por tua causa que deu certo, ou por tua causa tu queres te recuperar, pela misericórdia de Deus, a te tornar uma pessoa melhor. Enquanto a culpa é dos outros, tu nunca precisas melhorar. Pode uma pessoa fazer o mal para que daí surja um bem? Não. Diz o número 292. Não se deve fazer ou aceitar algo mal para que daí surja algo bom. Há males que vêm para o bem. Há um ditado popular por aí. O mal é sempre o mal. E não se justifica o mal para conseguir um bem. Eu estou contando uma mentira, mas é para depois, não fazer a pessoa se sentir agredida. Uma mentira é sempre uma mentira. É um mal. Então evite fazer o mal. Porque isto faz parte de dizer assim, há males que vêm por bem, isso não está dentro da moral cristã. Há bens que vão gerar bens maiores. Procura fazer o bem, e aí tu vais ver que isto vai te fazer o bem brotar. Aqui, especialmente no interrelacionamento, eu vejo muitas pessoas, padre, eu não vou contar isso aqui para o meu marido, para minha esposa, porque isso vai dar problema, nós vamos discutir, é melhor então eu ficar quieto. É sinal que tu já estás escondendo um outro mal e tu vais tentar, com um mal, esconder outro mal, e isso vai só aumentar a bola de neve. Resolve. Quando tem alguma coisa que não está funcionando bem, tu podes resolver. Tu contas com a graça de Deus para resolver também o que não está perfeito. Afinal, somos seres imperfeitos. Veja que agora nós vamos estudar uma força poderosa que todos têm dentro de nós, uns mais e outros menos, e que faz às vezes a gente conduzir para o bem, mas às vezes faz a gente conduzir para o mal. No número 293 se pergunta, nós somos pessoas que têm paixões, que têm inclinações. Para que fim Deus nos deu as paixões? Puxa vida, tem alguma coisa que me faz me mover a certas coisas. Isso é ruim? Não. Paixões existem para ser atraídos
para um bem. E quando nós fazemos um bem de forma apaixonada, nós criamos uma virtude no nosso coração. Agora, quando um mal começa a ser feito de forma apaixonada, a gente cria um vício. Quando a gente não consegue mais viver sem fazer aquele mal, aí nós ficamos viciados. Então as paixões são moções, parecem forças internas que temos, que são próprias de Deus, não é coisa do diabo. E uma paixão justamente nos movimenta para ir ao encontro do bem. Agora, quando são mal trabalhadas, elas podem gerar vícios. É interessante que no número 294, né, alguém diz, o termo diz assim que a paixão é um carburante. Quer dizer, parece que ele impulsiona tanto o bem como o mal. Então é importante a gente conhecer as nossas paixões para movê-las para sermos cada vez melhores. Quando a gente tem paixão por fazer alguma coisa, se for uma coisa de bem, a gente vai fazê-la de forma ainda mais intensa. Então não tenha receio das paixões, mas tome consciência delas para poder trabalhar a tua qualidade no teu comportamento. Agora nós vamos entrar determinadamente no termo da consciência. O que é esta consciência que nos ajuda a discernir o bem e o mal? É aquela voz interior que temos, que nos move para o bem e para o mal. Deus nos colocou este poder que só o ser humano tem de ter consciência dos seus atos. A consciência é justamente essa força que nos ajuda a perceber quando estamos bem, mas também quando estamos mal na nossa condução. Podemos forçar alguém contra a sua consciência? Ninguém deve ser forçado contra a sua consciência. Forçar a consciência das outras pessoas não é algo legal. Nós devemos ajudar as pessoas a formar uma consciência para tomar decisões livres. Porque só decisões livres geram felicidade. Quando a gente força alguém, quando a gente obriga, quando a gente manipula as decisões de outros, quando a gente até é capaz de usar fake news para dirigir uma decisão de alguém, nós estamos cometendo um grave delito contra aquele ser humano. Porque, volto a dizer, é para a liberdade que o Senhor nos libertou. E toda ação evangelizadora, toda ação pastoral da igreja deve ser em vista da libertação das pessoas. Quando uma consciência está bem formada, a voz interior fala em uníssono com aquilo que perante Deus é razoável, justo e bom. Em outras palavras, confia na tua voz interior, gente. Se tu estás em sintonia com a tua consciência, tu nunca pecarás. Faça amizade e acredita na tua consciência. Porque a consciência é a força que Deus te deu e é onde, no fundo, Ele mora dentro da nossa vida. Escutar a voz da consciência é escutar propriamente a Deus, que nos deu capacidade de discernir nossas ações perante o mundo. Por isso, o 297 pergunta, pode uma pessoa formar a sua consciência? Sim, inclusive deve fazê-lo. Nós podemos ter uma consciência mais profunda ou menos profunda perante as coisas. E é importante que a igreja, é isso que nós estamos fazendo agora no nosso estudo, capacite a consciência das pessoas para melhor poderem livremente decidir sobre a sua vida. Porque uma consciência pode ser mal orientada ou até pode ser anestesiada. Tem pessoas que têm mais firmeza de consciência do que outras. E depende da intenção com que as pessoas vão ao nosso encontro, elas podem mexer com a nossa consciência, atrapalhar a condição da gente livremente se posicionar perante este mundo. Por isso que uma das grandes missões da igreja é
educar a humanidade. Qual é que foi a maior porta de entrada aqui no Vale do Taquari para a ação mais profunda da igreja nessa sociedade aqui? Vamos pensar, quem foi trazido da Europa para educar este povo que não tinha acesso a estudo, a orientação, senão missionários que vieram, irmãs, irmãos, consagrados, jesuítas, maristas, irmãs franciscanas, para educar este povo que precisava ter luz perante o mundo. Então, a missão da igreja, ajudar na formação das consciências, educar a humanidade, para poder estar capacitada para se colocar como um agente de Deus neste mundo. É culpado perante Deus alguém que age de consciência errônea? Não. Aqui é uma coisa muito bonita da gente estudar. Se a gente obedeceu à consciência, mas fez um pecado, pode acontecer que a nossa consciência compreendeu mal a situação. Pode ser que ela não estava plenamente capacitada para enfrentar um novo problema que surgiu. Gente, e a cada pouco surgem novas situações que às vezes demora até a gente entender que postura a gente vai se colocar diante da realidade. Então pode ser que muitas vezes de boa fé a gente tomou uma ação que teve consequências erradas. Então a gente nunca pode culpabilizar alguém que de consciência fez, olha, eu não sabia o que fazer. Perante essa situação, eu achei que o melhor seria este. Mas depois que aconteceu, eu pensei, puxa vida, poderia ter agido diferente. Isso não é pecado. E a gente nunca pode culpabilizar alguém que teve reta intenção, mas não tinha todas as condições para enfrentar uma situação nova. Vamos olhar, por exemplo, o julgamento da humanidade perante esta pandemia, uma novidade completa que ninguém de nós tinha enfrentado antes. E muitas vezes a gente não sabe o que é correto decidir ou não fazer ou não fazer. Se os nossos governantes devem ter dúvidas, nós como líderes religiosos, como coordenadores de família, como responsáveis por pastorais e movimentos, como responsáveis por negócio, por funcionários, por relacionamento com o cliente, tenho certeza que muitos de vocês já pensaram assim, e agora? O que fazer? O que é o correto nessa hora? Quando a tua consciência te deu uma força, uma luz para decidir e vai, mesmo que possa dar errado a tua decisão, acredita na tua consciência. Porque, volto a dizer, é lá na consciência que tu vais te encontrar com Deus. E lá tu podes confiar na inspiração. E de repente tu vais ter que passar por uma dificuldade para compreender melhor as coisas. Isso eu até chamaria de as crises, porque uma crise acontece na humanidade, numa instituição, numa pessoa quando não sabe por onde caminhar. Está consultando a sua consciência, tem liberdade para decidir, mas não tem condições para antever quais vão ser as consequências das decisões. Então, que não se culpabilize as pessoas nesse período. Não te torne culpado por uma coisa que tu não tem condições de antever. E nem culpabilize alguém que não tem todas as condições para poder decidir alguma coisa na sua vida. E assim, completando a ideia de consciência, o 299 e o 230 vai falar sobre virtude. Virtude é a paixão em fazer o bem. Quando a gente não faz esforço nenhum para ser a pessoa que a gente é, quando a gente diz assim, nossa, que pessoa solidária aquela pessoa ali. E tem gente que não faz força nenhuma para ser solidário. Agora, tem pessoas que aprenderam dos seus pais, de seus avós, que tem que economizar, que a gente não pode dar algo de graça para qualquer um, que tem que fazer força para ser solidário. Então, não tem a virtude da solidariedade, mas pode ter atos solidários. Agora, é tão bom quando a gente vê que tem pessoas que naturalmente fazem o bem porque têm esta virtude, ou construíram esta virtude, porque a gente pode também construir uma vida virtuosa. Por isso que a gente tem que construir a nossa personalidade, para a gente se tornar apto
para fazer naturalmente o bem. Muitas vezes, no início não é tão natural. Vocês podem notar, vocês imaginem uma criança que não recebe uma orientação de pais, de mães, com espírito cristão, de uma comunidade que dá catequese, que orienta o que é o correto, o que não é correto. Será que essas pessoas naturalmente vão se tornar prudentes, justas, fortes? Óbvio que não. Por isso a gente deve trabalhar na formação pessoal e também deve ajudar na formação das consciências das pessoas, especialmente das gerações mais novas, mas sempre oportunizar o crescimento. Aqui nós vamos estudar agora, olhando para o mundo das virtudes, as principais virtudes de uma pessoa com vida digna. E aqui nós vamos estudar dois tipos de virtudes. Humanamente, quem são as pessoas mais virtuosas olhando humanamente as pessoas? São pessoas que aparecem com 4 virtudes especiais que nós chamamos de virtudes cardeais. Quer dizer, as virtudes mais importantes. São elas a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Quem traz consigo essas 4 virtudes é uma pessoa muito virtuosa. É uma pessoa próxima de Deus. Porque pela sua prática revela um jeito de ser que é muito próximo daquilo que Jesus é. Como nos tornamos prudentes? Número 301. Quando nós aprendemos a distinguir o que é essencial daquilo que é secundário. Aqui eu gostaria de lembrar um padre amigo meu, que hoje tem 50 e poucos anos, ele diz: Padre Neymar, tem coisas que no início do meu ministério eu não tolerava nos meus fiéis, nas comunidades que eu dirigia. E a gente aprende a tolerar para não se ferir com a comunidade, porque hoje eu sei o que é menos importante do que é mais importante. As brigas que vale a pena comprar, porque tem que ser compradas, porque os rumos não estão bem, daquelas briguinhas que não vale a pena a gente comprar, porque só vão gastar uma energia e vão nos afastar daquilo que é o mais importante da vida. Então, feliz de quem é prudente. É alguém que sabe se posicionar diante deste mundo e definir metas acertadas e descobrir os melhores meios para achá-lo. Aqui, graças a Deus, em Estrela, na nossa comunidade, tem gente muito prudente. Geralmente, os prudentes já aprenderam na vida. Aprenderam no amor e aprenderam na dor, como o pessoal diz assim. E hoje sabem se posicionar dignamente perante a vida. Hoje conversei de tarde com alguém que é uma pessoa muito especial aqui na paróquia. E ela disse: Padre, se eu penso como é que eu era há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, e quantas coisas a vida me deu a oportunidade e a fé para me tornar uma pessoa hoje que não se abala mais com qualquer coisa. Está fazendo a escola hoje. Um grande abraço para ti. E de fato é uma presença querida, por quê? Porque é uma pessoa prudente. É alguém que sabe conduzir o rumo da vida, sabendo o que é importante daquilo que é secundário. O que faz uma pessoa justa neste mundo, número 302? A pessoa justa é aquela que sabe dar a Deus e dar ao próximo o que lhes é devido. A justiça é própria de pessoas equilibradas. Como é bom encontrar pessoas justas. E vou lembrar para vocês, gente, justiça neste mundo é dar à pessoa o que elas merecem. Quer dizer, eu vou devolver à pessoa o que ela me dá. Na justiça divina, a gente dá às pessoas o que elas precisam. Vamos recordar aqui, o que a gente precisa? O mínimo para viver uma vida digna. Então, é justo quando a gente confere às pessoas
o mínimo, pelo menos o mínimo, para viver dignamente. Aqui valeria a pena a gente olhar o primeiro artigo da Constituição brasileira. O que é o mínimo para um cidadão brasileiro poder viver dignamente e que a Constituição lhe dá por direito? Segurança, saúde, educação, saneamento básico, capacidade de viver o lazer e em comunidade. E dar às pessoas isto é construir uma lei justa. A nossa lei brasileira, no seu primeiro artigo, procura dar justiça ao seu povo. O Estado deve garantir estes direitos básicos. Então, injusto é aquele que não permite às pessoas o que lhes é necessário. Que Deus nos guarde de sermos pessoas injustas. Quando é que a gente se torna injusto nos relacionamentos? Quando a gente não está dando atenção devida às pessoas. Quando a gente não permite as pessoas serem do jeito que elas são, a gente pensa que elas têm que ser do jeito que eu gostaria que elas fossem. Isso é injusto. Justo é quando a gente permite às pessoas e permite a Deus serem o que eles devem ser. E a fortaleza, a completa justiça é quando alguém é capaz de sacrificar a própria vida para garantir estes valores. Isto é uma pessoa forte. Hoje tem muitas pessoas que de forma vaidosa querem ser fortes, com beleza, com estrutura para isso. Mostra o quanto a fortaleza é um grande dom, mas estão procurando no lugar errado. A fortaleza é quando a gente é capaz de se sacrificar pelo bem, pela vida, pela justiça. E a temperança é a virtude própria daqueles que não se alteram nesta luta do bem contra o mal que pauta toda a vivência humana. Quando a gente encontra alguém que sofre a intemperança, quando é uma pessoa raivosa, que não domina seus sentimentos, as suas reações, como ela complica a sua luta pelo bem por causa disso? Aquele que vive a temperança é uma pessoa sóbria, tem autodomínio e consegue conduzir a sua construção para enfrentar essa luta do bem e do mal que é diária, em cada momento, em cada instante. Então, as 4 grandes virtudes cardeais, que são uma maneira da gente desejar ser que nem Jesus e poder se preparar para enfrentar o mundo. A prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. E aqui ainda podemos lembrar das 3 virtudes teologais, que são as virtudes que nos ligam a Deus. A fé, a esperança e a caridade. Vejam ali, a partir do número 305 até o número 308, vai se apresentar especialmente essas virtudes, 309. Como vocês têm noção, nós estudamos já a fé. A esperança, nós olhamos para as realidades que nos esperam, especialmente a partir da última aula. A esperança é a força com que queremos realizar forte e duradouramente o objetivo para que estamos na Terra. Louvar a Deus, servi-lo e aguardar dele a felicidade que só ele pode nos oferecer. Mas especialmente eu gostaria de olhar com vocês o que é o amor, que é a nossa essência cristã. Número 309. O amor é a força com que nos entregamos a Deus, que nos amou primeiro, para nos unirmos a Ele, e assim acolhermos os outros como a nós mesmos, por amor a Deus, sem reservas e com o coração. Gente, não existe amor com reservas. Não existe amor sem sentimento, sem coração. O amor cristão, ele vem de uma retribuição a Deus, de alguém que reconhece o quanto é amado, é desejado, é querido, reconhece tudo que Deus faz para nos salvar, reconhece o que Deus espera para nós no futuro, a vida plena. E por isso, se entrega a Deus. E procura servir a Deus se entregando por bem dos irmãos. É lindíssima
essa definição no número 309. Podem sublinhar, podem rabiscar, podem desenhar, porque é essencial para todos nós. O amor é a maior de todas as energias, aquela que anima e aperfeiçoa todas as outras forças com a vida divina. E é interessante a chave que aqui o Yuket nos dá. Só existe amor quando há reconhecimento de tudo que Deus nos faz e gratidão por tudo que Ele nos permite viver. E assim, gente, depois nós vamos ainda, para terminar o estudo de hoje, vejam que tinha muita matéria para a gente estudar, né? Bem, a definição dos dons do Espírito Santo, quando uma pessoa está plena de Deus, o que ela é capaz de viver. Vejam, o Espírito Santo é a força com a qual Deus nos dota para encarar este mundo. E quais são os 7 dons do Espírito Santo? Vocês vão poder ver depois, ali no 310. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E nós lembramos também ali no 311, os frutos do Espírito Santo. Alguém que está tomado pelo Espírito de Deus, ele é caridoso, é alegre, está em paz, tem paciência. O Espírito está trabalhando nessa pessoa. E ela apresenta as consequências desta ação divina. Os frutos estão ali, vale a pena a gente ver. Modéstia, sobriedade, castidade. São consequências de alguém que se deixou tocar pelo Espírito de Deus. Não é apenas uma construção humana. Uma vida qualificada, uma vida digna, não é apenas uma conquista pessoal. Gente, Deus não nos abandona. Ele nos capacita. Ele torna-nos uma obra agradável a Ele e ao mundo, se a gente se permite trabalhar. Garanta consciência e liberdade. E deixa o teu coração aberto para Deus trabalhar em ti. E aí as maravilhas vão acontecer. Então, gente, nós vamos olhar também para a consequência da responsabilidade, que é o pecado. Só pode pecar quem sabe quando fez errado e quando não fez. Quem não tem consciência não tem noção do pecado. E aí não vai saber quando está certo e quando está errado. E a gente vai recordar mais uma vez o que a gente já estudou aqui nos sacramentos, é que em contato com Deus nós podemos também restabelecer aquilo que não foi bom. Pelo perdão, pela misericórdia. Se a gente é responsável também pelo mal que a gente faz, mas Deus nos dá a oportunidade de novo restabelecer a nossa vida com dignidade, pela misericórdia e pelo perdão. Então, gente, o que é o pecado? Que, afinal, é importante a gente entender quando nós olhamos para a nossa conduta perante este mundo. O pecado é uma palavra, um ato ou uma intenção com que uma pessoa atenta consciente e intencionalmente contra a verdadeira ordem das coisas, tal como projetou o amor de Deus. É o número 315. Podem marcar para vocês. O pecado é um conceito importantíssimo. As pessoas que não têm fé, eles trabalham muito contra esse conceito. Eles dizem, o pecado não existe mais. Padre, eu nem sei mais o que é pecado. Provavelmente também não estão mais nem consultando a sua consciência. Ou estão dizendo assim, ó, que tanto faz. Relativizam. Isto é uma coisa que o cristão não faz. Nós não relativizamos nada. Toda atitude pode ser pequeníssima, pode ser um caminho de salvação. Mas toda atitude errônea também pode complicar a vida de outras pessoas e da gente no projeto de Deus. Por isso que é um conceito que a gente não pode abrir mão. O pecado é um caminho para nos encontrarmos com Deus quando a gente pede perdão. Mas também é a consequência de nossas más decisões, de uma consciência mal formada, né? Da gente perceber que a gente é responsável pelo bem e pelo mal que fez. E ainda nós distinguimos entre pecados graves e leves. O pecado grave destrói a nossa sintonia com Deus. Uma pessoa sob a ação do pecado grave não tem mais como sentir a presença de Deus.
a não ser que a igreja venha para curá-lo, através especialmente da confissão e da misericórdia. Enquanto os pecados leves ou pecados veniais, como a gente trata, são aqueles que vão manchando, que vão riscando, que vão ferindo ou agravando a nossa relação com Deus, mas não nos rompem com Deus. Pecado grave ou pecado mortal é aquele que rompe nossa amizade. Enquanto que os pecados leves são aqueles que vão agravando, em pequenos gestos. Não é difícil para vocês entenderem. Vocês sabem, por exemplo, no amor de um homem e uma mulher, o que é uma atitude que pode quebrar um relacionamento. E o que são aquelas pequenas falhas que parece que vão minando, vão sendo aquelas gotinhas no copo, que precisam ser limpadas também, aquelas sujeirinhas, para a gente poder ter de novo uma vida limpa. Aquelas coisinhas que vão estragando, que a gente precisa se dar conta e trabalhar para que elas não se tornem um problemão no futuro. Então é importante a gente ter noção também dos pecados leves, porque eles podem nos conduzir a problemas maiores. Enfim, aqui a gente vai ainda falar sobre pessoas de pecado grave, como é que podem se religar com Deus? Através da confissão. Fala-se dos vícios, que é justamente um mal que virou hábito, isso é um vício, e é uma coisa muito triste, por isso é difícil arrancar uma pessoa quando faz o mal com paixão ou está amarrado àquele mal por hábito. E nos lembra, quando é que nós somos responsáveis pelos pecados dos outros? Quando a gente estimulou a decisão errada, quando a gente foi cúmplice de um erro, ou quando a gente se omitiu para orientar alguém que estava para cair no erro e a gente não orientou, a gente viu e não fez nada. Só assim a gente é responsável pelos erros dos outros. Senão, cada um é responsável pela sua vida e pelos seus atos. E o último número que nós vamos estudar hoje é o 320. Existem estruturas de pecado? Tecnicamente, não. Por quê? Todo pecado tem alguém responsável que está fazendo o mal. Mas existem hoje estruturas, organizações sociais, culturas que estão em total contradição com os mandamentos de Deus e que a gente pode chamar de estruturas de pecado. Muitos ismos que tem por aí, né? Vocês veem como a gente é questionado hoje na questão de como é que um cristão pode defender o comunismo ou o capitalismo, né? Que são tudo caminhos de exagerar, assim, o capital tem que ser defendido, o comum deve ser defendido antes do que o indivíduo. Isto, né, são estruturas que conduzem geralmente as pessoas a tomarem decisões erradas. Por isso a gente chama de estruturas de pecado. Machismo, feminismo. Geralmente os ismos são estruturas fortes que quebram a pessoa de poder tomar uma decisão livre. Já vão condicionando decisões. E isto são estruturas de pecado. Mas não tiram a responsabilidade que eu tenho, que tu tens pela tua vida, pelas tuas decisões. Então, gente, antes de estudar os mandamentos de Deus, a gente precisa saber como a gente se posiciona diante deste mundo com Deus. E é assim, dignidade em primeiro lugar, desejando felicidade, permitindo as pessoas quererem ser felizes. E por isto, permitindo liberdade, consciência, entendendo as nossas paixões, desejando virtudes, compreendendo os pecados, lutando para superá-los. Puxa, é muita coisa, né? Mas é esta maneira que a gente ajuda a construir uma postura para enfrentarmos este mundo, com uma qualidade cristã. Eu disse, hoje a aula é comprida, foi 55 minutos, né? Que aula, meu Deus do céu, coitado de vocês aí. Mas vamos lá, vamos ver o que está pintando aí de dúvidas, se tem algum comentário. Lembra que a gente até comentou se alguém fez o estudo sobre sacramentais, se pintou alguma dúvida para a gente poder conversar. Vamos ver, a Denise traz aqui fé, esperança, caridade. Esses 3 princípios estão no nosso horizonte. Mas ainda em tempo de Covid, cabe rezar,
refletir e agir assumindo-os de fato em nossas vidas, não se justificando a toda hora. É verdade, assim, tem gente que às vezes pinta uma situação como esta, que nem o Covid, e aí se permite justificar uma menor busca da fé. Ou até dizendo que a fé não consegue responder essas situações, né? Menos caridade. Eu não posso fazer a caridade agora porque eu tenho que me guardar em casa. Gente, desejar a Deus, né? Buscar e trabalhar por Ele é sempre, especialmente em momentos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo. E a equipe, mais alguma pergunta que surgiu? Alguma colocação? Deixa eu ver aqui. A princípio não estou vendo aqui, né? Tá. Então, gente, o princípio básico da aula de hoje é a dignidade da pessoa humana. Não existe nada neste mundo que torna a gente mais digno do que sabermos que todos nós viemos de Deus, fomos desejados por Ele. Vocês que são pais e mães e desejaram ter um filho, quando ele veio, o filho, vocês sabem que alegria inenarrável vocês viveram. Então, assim é Deus para nós. Ele te desejou. Ele até desejou aquela criança que surgiu por um caminho às vezes tão tortuoso como alguém que foi estuprado. Gente, isso aqui vale a pena a gente pensar. Mesmo aquela vida que é fruto de um erro muito crasso de alguém, de um atentado como nós estudamos nas primeiras aulas. Aquela vida que está no útero da mãe, aquela vida é desejada por Deus. É amada por Deus. Não foi Ele que desejou que fosse gerada desse jeito. Mas sendo vida, é amada por Deus. Ela é capaz de ter vida plena, de poder chegar a uma vida plena. E nós devemos, como igreja, trabalhar de todos os jeitos para oportunizar isto para todas as pessoas. Por isso não vai ter nada mais satisfatório na tua vida como cristão do que oferecer dignidade. Ou ainda, resgatar alguém que não está vivendo uma vida digna. Trabalhemos juntos nesta causa. Isto vai nos tornar cada vez mais de Deus. Garantir liberdade, garantir dignidade, resgatar as dignidades feridas. Como nos dizem as bem-aventuranças. Para terminar a nossa aula, então, hoje, eu vou sugerir que a gente pegue este tema das bem-aventuranças e faça disto a nossa oração da noite. Este texto bíblico que agora nós vamos juntos meditar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes sereis, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Aguardo vocês terça que vem, no dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, para podermos estudar a segunda parte da nossa introdução aos mandamentos, onde vamos estudar a comunhão humana, a capacidade de construirmos união, porque Deus nos criou para isso. Que Deus os abençoe, vos proteja e que possa também iluminar o vosso coração para desejar a vinda do Cristo que está por chegar neste Natal. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.